Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina seu povo, com segurança lhes dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje a Igreja celebra a abertura do mês de agosto, mês vocacional. Então vamos intensificar nossas orações pelas vocações, para a vida sacerdotal, para a vida consagrada, para a vida missionária e para a vida em família. Hoje, no primeiro domingo, celebramos a vocação dos presbíteros, dos padres. Gostaria de rezar pelos padres enfermos, pelos padres idosos, pelos falecidos, por aqueles que se encontram em crise vocacional e também pelos seminaristas. Hoje a Arquidiocese de São Paulo, pelas mãos do nosso arcebispo, Dom Odilo Pedro Scherer, instituirá os ministérios menores aos seminaristas Alisson Carvalho, Miguel Lisboa, Carlos Ramalho, Iago Barbosa, Cleiton Pontes, Rômulo Freire, Edson Amaro, Alan Santos, Nilo Shen e Lucas Martínez. Por esses jovens que se preparam para o sacerdócio, ofereçamos também esta Santa Missa e as nossas orações todos os dias. Iniciando esta Eucaristia, nos colocamos humildemente diante de Deus para suplicar o seu perdão, a sua misericórdia, pedir o seu perdão, pedir a sua graça para vivermos na conversão permanente. No silêncio, peçamos perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Só vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor.
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Neste momento de silêncio, cada um apresente ao Pai as suas intenções pelas quais deseja oferecer e celebrar esta Santa Missa. Nós oferecemos em ação de graças pelo aniversário de Luiz Felipe Moser Carlini, também de Carolina da Silva. Em ação de graças pela cura de Covid-19 de irmã Elza, irmã Renata. Oferecemos também pelos falecidos Clóvis Lema Garcia, Moacir Baldo, Olindo Carlini, 7º dia, Geraldo Magela Martins, 2 anos, Lila Tritzi e o seminarista Nicolas Mateus, falecido há 2 dias. Pelos enfermos, Heitor Moacir Pini, André Múcio, Priscila Mônica Nilza Farias, Maria Desterro Guilherme Saraiva, Tereza Graciane Ribeiro, José Maldonado, Luzia Guerra, Bertita Gonzalez, Luiz Fernando Pinheiro, José Victor Malheiro, Herbert Pereira e Yoshihiro Tomé, Joana Dark Cerveira, Raimundo Aguiar, Evani César, Graciosa, Wilson Lopes, Rubens, Amábile Maria Pocente, Sidney, Andréia Gonçalves, Roberto, Ricardo Yoshitaki, Ricardo Perestrello, Mauro, Marta, Maria Flor, Paulo Fernando, Nilo Machado, irmã Marildes e irmã Lígia. Por todos os presbíteros e pelos seminaristas. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade, para com vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão, amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida.
Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Queridos irmãos e irmãs, seguindo então a orientação do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, que pede que quando se faz a homilia se deve apresentar uma imagem, uma ideia, um ensinamento e um sentimento. Comecemos então pela imagem. A imagem de hoje é o alimento partido, o alimento partilhado. O ensinamento, a ideia é que este pão partido, este alimento partilhado é gratuito, é de graça. É um dom. E o sentimento é a alegria de ser saciados. Comecemos então pela imagem, o pão partido. O que existe de mais natural e de mais, diria até, animalesco do que a fome? Não há um ser humano neste mundo que não sinta fome, inclusive os animais. Se a gente recorda aquele acidente daquele avião uruguaio na década de 70, em que aquele time de rugby caiu no meio da Cordilheira dos Andes, e os sobreviventes, chegou um momento que não tinham mais o que comer. E para sobreviver, eles começaram a desenterrar os falecidos e começaram a se alimentar de carne humana. Tanto era a necessidade do alimento, e tanto era o desejo de sobrevivência, que se chega a essa possibilidade. Pois bem, se alimentar-se é tão vital e tão necessário, obviamente que Deus deve possibilitar, e assim Ele o faz, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele concede ao ser humano a capacidade
de trabalhar, de usar a sua inteligência e de conquistar os recursos necessários para a sua vida e a vida de seus semelhantes. Em condições normais, o alimento é sempre fruto do trabalho e muitas vezes árduo trabalho. E nós bem o sabemos. No entanto, o profeta Isaías, que se está vivendo naquele contexto em que o povo de Judá está exilado na Babilônia, e o povo está preocupado em se estabelecer naquela terra estrangeira, o profeta Isaías diz: vocês têm se gastado para conseguir o necessário para viver, pois eu vos digo que o Senhor vos dá gratuitamente aquilo que é essencial. Vinde alimentar-vos e beber de graça. Eu vos concedo. Não gastem suas energias em coisas desnecessárias, diz o profeta, porque aquilo que é essencial o Senhor concede gratuitamente. É o que nós vemos no relato do Evangelho segundo Mateus. O início do relato de hoje começa dizendo que Jesus é informado a respeito da morte de João Batista. E é muito interessante a relação que o evangelista Mateus faz da morte de João com a multiplicação dos pães e peixes. Porque João Batista foi decapitado em consequência de um banquete na corte do rei Herodes. O banquete de Herodes e de sua corte, que é corrompida, gera a morte do profeta. A consequência do banquete dos poderosos é a morte do profeta. E logo na sequência, Jesus celebra um banquete com a multidão. Mas o banquete de Cristo não é para a morte, como o banquete de Herodes. O banquete de Cristo é para a vida. No entanto, Jesus, para realizar este sinal de alimentar a multidão, ele precisa da oferta de seus discípulos. Os discípulos queriam que a multidão fosse embora. Quantas vezes, para nós que somos discípulos e discípulas de Cristo, hoje é mais cômodo dizer: vão embora, nós não temos nada. É mais cômodo, e é o espírito do mundo, mas não é o espírito de Cristo. Então, na verdade, Jesus tem que converter os seus discípulos, porque Jesus lhes diz: eles não precisam ir embora, enquanto os seus discípulos querem dispensar a multidão. Pois bem, dai-lhes vós mesmos de comer, diz Jesus. E é aquilo que nós sempre dizemos, mas nós temos muito pouco. E é verdade. Mas dizer que temos pouco não significa dizer que temos nada. Porque às vezes nós justificamos dizendo que temos nada. E na verdade temos pouco. E o pouco, na presença de Cristo, se torna muito. No entanto, significa então, o evangelista está nos sublinhando que é preciso, para que a humanidade seja alimentada segundo o desígnio de Deus, é preciso que os seus discípulos proponham algo, se apresentem diante de Jesus com o que têm.
Sem a oferta dos discípulos, Jesus não realiza o milagre. Muitas vezes nós queremos isso, que Jesus faça tudo, Ele se vire. No entanto, Jesus nos devolve a bola e determina de forma imperativa: dai-lhes vós mesmos de comer. Porque Jesus quer que nós tomemos consciência e descobramos que entre nós existem os dons necessários para serem partilhados. Isso já nos foi dado e está no meio de nós. Não precisamos sair para comprar, porque o Senhor já colocou entre nós o necessário. E se tem uma coisa que esta pandemia está nos ensinando, e acho que só não vai entender quem não quer, que nós podemos viver com muito pouco, que nós não precisamos de tantas quinquilharias e de tantas coisas supérfluas, porque o necessário e o sóbrio é suficiente. Será que nós vamos aprender, pelo menos isso, nesse tempo de pandemia? Que é possível viver com mais sobriedade e com maior solidariedade e compaixão por aquele que está ao nosso lado? A graça, um alimento gratuito, ele vem como fruto da compaixão de Jesus. Jesus, diante da multidão, vê e sente compaixão. E os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, abençoado, olhando para o céu, dizendo com este gesto que há uma comunhão entre a vontade de Deus e aquele seu sinal. Jesus tem uma comunhão perfeita com o Pai, e os seus atos revelam a vontade do Pai. Os seus gestos revelam a vontade do Pai. Jesus tem compaixão. E os seus discípulos não têm? E nós hoje? Será que nossa vida e nossa prática é movida pela compaixão? Em relação ao semelhante? Ou a gente vive centrado no próprio umbigo? Pensemos bem, se Jesus fosse aquele que passasse entre nós, centrado, olhando o seu próprio umbigo, nós nunca teríamos recebido a salvação, nós nunca teríamos recebido o perdão, nós nunca teríamos recebido a misericórdia de Deus, porque Jesus está no meio de nós, olhando para nós, manifestando compaixão e misericórdia para nós, e os seus gestos revelam esta compaixão. E diante da compaixão, qual é o sentimento que brota em nós? O que a palavra de Deus deseja gerar no nosso coração hoje? Qual é a nossa resposta a Deus que apresenta o pão partilhado gratuitamente? Qual é a nossa resposta? Ter conhecimento de que Deus realiza esta obra entre nós, desperta o que em nossa vida? Confirma o que em nossa vida? Nos leva a abandonar o que em nossa vida? O que esta palavra nos faz mudar? Nos leva a reavaliar a nossa vida? São perguntas que nós temos que responder. Mas não pura e simplesmente na missa. Na nossa vida cotidiana, na nossa prática, no nosso dia a dia.
qualificando o nosso discipulado de Cristo. Na medida em que cresce em nós a compaixão e a alegria de ter sido alcançado pela compaixão de Cristo, nasce em nós a alegria de sermos saciados. E mais do que isso, a alegria de partilhar gratuitamente o que de graça recebemos. Então, queridos irmãos e irmãs, voltemos para nossa casa, os que estão aqui presentes na igreja e os que nos acompanham pela internet, acolhendo este ensinamento da palavra de Deus. O pão partido que Deus nos oferece de graça e que brota em nós a alegria de sermos saciados e a alegria de poder saciar com nosso pouco na presença de Cristo a muitos. Que a nossa igreja seja um sinal desta compaixão de Deus no meio da humanidade, na nossa cidade. Se tem uma coisa que não combina com Deus, é a mesquinharia e o egoísmo. Não combina com o Evangelho. Porque Deus abre suas mãos, como diz o Salmo. O salmista diz: Deus abre suas mãos e nos abençoa. Esse gesto de Deus. Mas como nós podemos usufruir destas mãos abertas de Deus em nossa direção, se a resposta que nós damos é esta? Até para a gente dizer tchau, a gente diz com a mão fechadinha assim, cotoco. Somos incapazes de abrir as nossas mãos, porque abrir as nossas mãos significa abrir a nossa vida, partilhar a nossa vida. E quando o salmista diz que Deus abre suas mãos, ele está dizendo: o Senhor se revela abundantemente, e onde o Senhor está presente, há abundância. E é o que acontece no Evangelho segundo Mateus. Que a nossa vida seja transformada progressivamente, que a gente se converta a cada dia um pouquinho mais, porque todos nós precisamos de conversão. E neste mês vocacional a igreja nos apresenta no primeiro dia, no primeiro domingo, está ali no quadro, a vocação sacerdotal, a vocação dos presbíteros. Não existe nada maior, não existe nada mais de traição do que uma vida de um presbítero que é mesquinha. Porque não se pode ser servidor daquele que se doa inteiramente sendo mesquinho. Então supliquemos ao Senhor que na nossa igreja surjam presbíteros que confirmem o povo nesta generosidade, neste olhar de compaixão pelo que sofre, pelo que é vulnerável, pelo faminto. Não é à toa que Jesus, no Evangelho segundo Mateus, no juízo final, diz: eu estava faminto e me destes de comer. E é este o critério de ingresso no reino. Então, rezemos pelos padres, para que fiquemos firmes na vocação que o Senhor nos confiou e muito nos supera, porque todos nós padres somos pessoas imperfeitas, todos nós padres somos homens também necessitados do perdão e da graça e da misericórdia de Deus, mas por aquela unção recebida no dia da ordenação, somos chamados a viver esta vida de compaixão, de misericórdia e esta presença na vida das pessoas. Em tempos de crise,
em que se a gente olhar para a história da igreja, em tempos de crise, foram os tempos em que mais vocações surgiram na igreja. Talvez seja este o novo tempo. Rezemos pela juventude, mas também para que aqueles que pretendem constituir família, se casarem, terem filhos, vivam com alegria o amor conjugal e familiar, porque as vocações sacerdotais surgem nas famílias cristãs, e com raras exceções, em alguma não cristã. O celeiro de vocações sacerdotais está nas famílias. E peçamos pelos seminaristas que estão já neste percurso e se preparam para em poucos anos se tornarem também pastores, para o bem do povo e para a glória de Deus. Não podemos esquecer os sacerdotes anciãos e enfermos, aqueles que partiram e que já estão na casa do Pai e que deram a vida pela igreja, e também aqueles que estão em crise, porque todo ser humano vive crises no seu caminho. E as comunidades precisam estar atentas para apoiar seus padres quando eles estiverem em crise, para ajudá-los. A comunidade também tem que ter um olhar misericordioso e compassivo em relação ao seu presbítero. Isso deve ser recíproco, não pode ser de mão única. É preciso ter um olhar de compaixão. Supliquemos então ao Senhor que nos sustente, que nos ajude a reconhecer que o nosso pouco na sua presença é muito, e viver na alegria de sermos saciados gratuitamente e de partilhar gratuitamente o que de graça recebemos. E que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Irmãos e irmãs, na alegria da presença do Senhor, renovemos a nossa profissão de fé que da Igreja recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo participado da mesa da palavra, e enquanto aguardamos nos alimentar com o pão eucarístico, voltemos nosso coração a Cristo
e com humildade supliquemos. Saciai nossa fome, Senhor. Senhor Jesus, vós sois a plenitude da compaixão do Pai. Por meio da Igreja, vosso corpo, amparai os que têm fome e fazei crescer em nós aquela caridade que brota do vosso coração. Rezemos. Saciai nossa fome, Senhor. Senhor Jesus, vendo a multidão, vós vos compadecestes. Concedei à vossa Igreja padres e bispos cheios de compaixão pelo vosso povo e zelosos anunciadores da vossa verdade. Rezemos. Saciai nossa fome, Senhor. Senhor Jesus, vós sois a razão pela qual tantos deixaram tudo para seguir-vos. Dai à vossa Igreja vocações ao ministério sacerdotal que sejam unicamente motivadas pelo amor e capazes de entender o mistério da vossa cruz. Rezemos. Saciai nossa fome, Senhor. Senhor Jesus, que sempre tivestes atenção para com os doentes, curando-os. Acompanhai com vossa misericórdia os que estão nos hospitais e, sobretudo, aqueles que não conseguem um atendimento digno. Rezemos. Saciai nossa fome, Senhor. Te pedimos pelos seminaristas de nossa Arquidiocese de São Paulo que hoje recebem os ministérios de leitor e de acólitos. Alisson Carvalho, Miguel Lisboa, Carlos Ramalho, Iago Barbosa, Cleiton Pontes, Rômulo Freire, Edson Amaro, Alan Santos, Nilo Shen e Lucas Martínez. Que eles perseverem na sua vocação, no discernimento sincero do chamado e também sejam generosos na resposta a Cristo. Por isso rezemos ao Senhor. Saciai nossa fome, Senhor. Nós te pedimos pelos falecidos, Nicolas Mateus, Clóvis Lema Garcia, que é o pai do nosso bispo auxiliar, Dom Carlos, faleceu esta noite, o pai do nosso bispo. Moacir Baldo, um dos nossos mais antigos paroquianos, que sempre tocava e cantava aqui nas nossas missas, foi chamado à casa do Pai ontem à noite. Acompanhemos a sua esposa, a Marlene, com as nossas orações, seus filhos Ricardo, Raquel e Regiane, e também seus netos. E agradecemos a Deus pela vida do Moacir e por tudo que ele serviu com generosidade em nossa paróquia. Que ele seja acolhido nas moradas eternas. Também pedimos pelo 7º dia do padre Olindo Carlini, que é tio de André, acho que está ali, né? Também sacerdote, falecido há 7 dias. E também por Geraldo Magela e Lila Trizzi. Por todos os falecidos, rezemos ao Senhor. Saciai nossa fome, Senhor. No momento de silêncio, cada um faça a sua prece.
Pai Santo, confiamos a Ti as nossas necessidades e também Te agradecemos por todos os dons recebidos. Em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora rezar a oração vocacional que está no folheto, todos juntos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai coragem para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Sentados, canto de apresentação das oferendas. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. a vós. Da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados,
com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e que cuidais de todos como filhos e filhas. Por esta razão, com todos os anjos, santos e santas, nós os louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os seus discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros de vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzia a Igreja à perfeição, na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com nossos bispos Odilo Pedro e Carlos, com todos os bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, e todo o povo santo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações,
para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Que vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Rezemos pelos falecidos. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Te pedimos por Nicolas Mateus, Clóvis Lema, Olindo Carline, 7º dia, Geraldo Magela, 2 anos, Lila Trizzi e Moacir Baldo, falecido ontem. E de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz de vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os santos e santas, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união e amor fraterno, instruídos pela palavra de nosso Mestre Senhor, e impulsionados pelo Espírito Santo que habita em nós, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo de Cristo. Amém. Então, gostaria de lembrar que nós vamos comungar nos corredores que estão marcados com as fitas adesivas. Por favor, respeitem a distância. No corredor lateral, a mesma coisa. Tá bom? Depois voltem pelos corredores que não estão marcados, né? O canto de comunhão. Tanta gente vai andando à procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. No altar da Eucaristia, o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Deus nos fez a sua imagem, por amor acreditou. Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou. Responsáveis pelo mundo, para a vida promover. Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer.
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Antes de dar a bênção final, eu gostaria de agradecer a equipe que nos ajudou no ingresso da igreja, na acolhida. E conforme o número de fiéis começar a crescer, na presença de novas pessoas aqui na missa, a gente vai precisar de mais gente para montar as equipes de acolhida, que não pode ficar sobrecarregado por uma única pessoa. Então, vocês conhecem a secretária paroquial, está ali, a Nirleide, né? Quem não conhece, faz assim, ó, isso. Como eu ensinei na homilia, assim, ó, bem as mãozinhas abertas, isso. Então, quem quiser dar um nome, principalmente os mais jovens, né? Que para a gente montar as equipes. De segunda a sábado, a missa é às 7 da manhã. Né? E no domingo, às 10. Conforme for crescendo o número, a gente vai ter que também rezar uma missa à noite. E talvez depois 2 missas no domingo de manhã. Tá bom? Então, na medida em que as pessoas forem se oferecendo, a gente pode abrir mais. Né? Que o povo às vezes reclama que, né? Mas na hora de se colocar a serviço, são poucos os que se oferecem. Então, eu peço a colaboração de todos os que puderem, tá bom? Agradeço, então. Então, eu troquei o teu nome, né, Daniela? A Daniela que está aqui rezando pelo seu tio falecido, que também era o seu padrinho de batismo. Então, que Deus te dê a consolação, a toda a sua família, e que o seu tio, como sacerdote, receba também de Cristo a coroa da glória àqueles que o servem e o amam nesse mundo. Gostaria de insistir também que cada um de nós rezasse pela Marlene, esposa do Moacir, falecido ontem, e pelos seus filhos, pelo Ricardo, pela Regiane e pela Raquel e pelos netos. O Moacir, anos e anos servindo nesta comunidade. Então, acompanhemos a sua família com a nossa oração, com a nossa solidariedade. E eu, terminando aqui a missa, eu vou para o cemitério onde vai ser feito o funeral relâmpago, 15 minutos apenas para a família estar ali, fazer a oração e o sepultamento. Então, eu peço que, unidos na oração, na intercessão, nos sustentemos nesses momentos de provação e também de tribulação. Então vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de todas as vocações, pela intercessão de São José, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então eu peço que saiam pelas portas laterais, porque as portas frontais estão fechadas. E quem quiser fazer sua oferta, tem ali os cestos para quem desejar fazer. Obrigado, uma boa semana e nos vemos tanto na missa da semana como na missa de domingo. Obrigado a todos, um bom domingo. Os folhetos podem levar. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando esse certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando esse certo reino e a lembrança dele a me perseguir.
carpinteiro que veio de Nazaré, mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua